E esse é o grande desafio do nosso querido Mestre Jesus, de fazer com que nós possamos cada vez mais ampliar esse sentimento de fraternidade, reconhecendo que nós vivemos todos em uma grande família. Eu, às vezes, sou repetitivo, mas é muito importante que a gente não deixe passar cada item. Então, Jesus, quando pronunciou pronunciou o Pai Nosso, a oração dominical, lá no Sermão da Montanha, e que a gente normalmente escuta, desde pequenininho a gente aprende, o Pai Nosso, a Ave Maria. Eu sempre peço, quando falo em fraternidade, para que a gente possa refletir em duas pequenas, os inícios e o meio, início e meio dessa oração, que nos traz duas expressões. Como é que ela começa? Sempre pergunta: Pai Nosso. Não é Pai meu, né? Nós fazemos uma oração reconhecendo Pai Nosso, reconhecendo que Deus é o nosso Pai de todos nós. E lá na frente, quando nós vamos então fazer um pedido, a gente também nós pedimos o pão nosso, né? Então a gente demonstra que nós não temos essa condição que caracteriza sobre o tema de hoje, né? Que é só pensar em si mesmo, o pão meu, né? É o pão nosso. Normalmente eu tenho pautado os temas, eu fiz um propósito de fazer sempre um tema que estivesse ligado ao Sermão da Montanha. E o tema de hoje ele vai estar um pouco ligado, mas o que me levou a trazer esse tema tão delicado e tão importante? Eu vou falar um pouquinho da minha rotina. Eu trabalho lá, chegando em Trindade, e moro aqui no extremo, perto do aeroporto, e todos os dias tenho que fazer esse trajeto, pegando ali a perimetral e depois pegando lá a avenida indo para Trindade. A ida é uma tranquilidade. A volta, como eu volto no horário já final do dia, quando nós estamos saindo do trabalho, saindo da escola e tudo, quando chega no final, no meio ali da perimetral, no viaduto que vai para Nerópolis, né, por ali a gente tem que descer pelo viaduto para poder sair lá na rotatória do quartel lá do Jardim Guanabara. Então, antes de passar por ali, eu vou lá no meu Waze e vejo em que condições está aquela avenida. Porque você cair ali e tiver engarrafado, você não tem jeito de voltar, não tem sinal, não tem, você tem que esperar. Então eu vejo o Waze, se está com aquela faixinha vermelha, eu busco uma opção, saio por um lado, passo ali e vou lá pelo Santa Genoveva, que tem a rua Capistavos, que eu pego ali, e aí a gente vai chegar lá quase na rotatória do Jardim Guanabara, onde está tudo engarrafado, e nós chegamos nessa ruazinha. É uma rua de mão dupla, mas que quem vai ali, notadamente vai justamente para poder conseguir diminuir o seu tempo estacionado. Isso eu faço há muitos anos. E às vezes a gente fica muito preocupado, porque apesar de ser uma mão dupla, ou seja, onde quem quer entrar tem que ficar atrás do outro. Só que normalmente tem aqueles que entram pelo lado na contramão. E todas as vezes que isso acontece, a gente coça a cabeça, né? Porque a pessoa está agindo de uma forma contrária à lei do trânsito, contrária aos princípios éticos, contrária. Mas a gente verifica. E de vez em quando, como é uma mão dupla, alguém quer entrar na sua e essa pessoa está na frente. Já aconteceram isso muitas vezes, mas na sexta-feira passada, a pessoa que entrou, logo vem e entra aquele que está na sua mão. E ele literalmente, decididamente fala: eu não saio daqui. E o outro está errado. E o que a gente verificou ali é que eles iniciaram uma contenda delicada,
saíram do carro, começaram os riscos de havia de fato de uma briga, de uma agressão, e ali foi muito tenso e todo mundo estava ali observando, começando as pessoas a descer do carro, para com isso, calma com isso, não faz isso, e aquele que entrou na sua mão normal falou, eu não saio daqui, e aquele que tinha entrado errado também queria achar que não ia sair. Ponto final. Logo depois, né, alguém cedeu, ou o cara teve que voltar para lá. E aí eu falei, o que é que nos faz agir da forma desse nosso querido irmão que passa na frente de todo mundo e vai se enfurrar ali com esse risco? Logicamente que essa é uma resposta muito fácil, né? O nosso egoísmo. O egoísmo é justamente caracterizado por essa situação em que eu só penso em mim, não me preocupo com os outros, só com os meus desejos, com as minhas necessidades, com as minhas... Tudo é em função de mim. E falei, poxa, eu acho... Comecei a pensar sobre o tema egoísmo. Falei, sabe que eu já falei algumas vezes, ou muitas vezes, sobre egoísmo? E eu faço essas explanações há um bocadinho de tempo, e eu tenho os meus memórias, minhas memórias que eu vou fazendo, os temas que eu vou fazendo. E eu fui lá no meu histórico. Eu fiquei surpreso comigo mesmo. Não tinha nenhuma vez que eu tinha falado sobre egoísmo. Falei, por que será? Qual a razão? Por que eu não fui chamado a falar sobre esse tema? Um tema que a gente escuta tanto, pelo menos essa palavra. Eu falei, peraí, eu vou lá na nossa literatura espírita, nos livros espíritas, para ver onde está colocado. Eu não sou, uns dias atrás nós estávamos faltando um culto do Evangelho, e aí a gente, na hora de ler o Evangelho, alguém pergunta assim, mas que capítulo é esse? Aí eu vou lá e falo assim, se ele fosse evangélico, sabia de fia para vir, né? Então eu não sei. Mas tudo bem, aí fomos lá consultar, simples consultar, encontrei o Evangelho, o egoísmo, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, tanto quanto no Livro dos Espíritos. E ele está situado no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo? Amar o próximo como a ti mesmo. Aí eu falei, rapaz, por que colocou o egoísmo aqui? Folhei. Primeiro, vou até pegar aqui, o primeiro item desse capítulo é o maior mandamento. Então, amar o próximo como a si mesmo, item 1, o maior mandamento. E eu vou fazer questão de ler o maior mandamento, porque o maior mandamento deveria ser gravado por nós, inicialmente, para que nós pudéssemos entender. Olha, eu vou ler para que depois a gente fale só um pouquinho. Olha só. E um deles, que era doutor da lei, perguntou para Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso o doutor da lei, que conhecia bem toda a sua religião. Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Amar a Deus. Jesus então disse: este é o maior e o primeiro mandamento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E Jesus prossegue: eis o segundo. Quando ele falou que o outro é o maior, mas logo depois, eis o segundo, que é semelhante àquele. Então ele deu a mesma paridade. Qual é então esse segundo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, normalmente, quando a gente vê o nosso comportamento religioso, e quando nós somos manifestados sobre a nossa relação com Deus, e se perguntarmos assim, aqui, poderíamos dizer: quem ama Deus? Todo mundo levanta para cima. Quem ama Deus? Agora, quem ama o próximo? Amar o próximo não é fruto de uma declaração. Amar o próximo é fruto de ação, de comprovação. E aí a gente chega a uma conclusão que não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Agora, depois que Jesus fala
Deus de toda a tua alma, todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, ele complementa, e esse complemento é de um valor para a nossa reflexão extraordinária, e às vezes a gente passa a desperceber. Quando ele fala do primeiro e do segundo mandamento, ele diz: toda a lei, e olha que a lei, o mosaico é grande, toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Nós não precisamos estudar nada, nós só precisamos ter consciência desse mandamento maior e nos esforçar em colocar ele em prática. Agora mesmo na leitura que aqui falamos, nós tínhamos, qual é o caminho para a felicidade? A prática do bem, a prática do amor. Bem a quem? Então, quando a gente verifica que o item egoísmo, ele está inserido neste capítulo, amar ao próximo como a ti mesmo, começa como o maior mandamento, logo depois ele tem um que nos confunde um pouco: dai a César o que é de César. Mas por que ele está inserido aqui? Justamente para confirmar: fazei ao próximo aquilo que você deveria fazer a você mesmo. Obedeça às circunstâncias de cada um, receber aquilo que lhe é pertinente. Passou isso, nós vamos ver então o próximo item desse capítulo, amar ao próximo como a ti mesmo, fala sobre a lei do amor. Esta lei que é resumida aqui, do amor a Deus, ao próximo. E logo depois da lei do amor, que tem umas 4 páginas, vem a fé e a caridade. Não, aí vem o quê? Colocado no meio dessas coisas, um capítulo pequeno: o egoísmo. Por que é que foi colocado o egoísmo dentro desse capítulo? Porque a doença foi colocada junto com o antídoto, bem claramente. Agora mesmo eu estava vendo, essa casa tem essa característica de receber pessoas, fazem uma anamnese, né? Fazem uma avaliação. E nós aqui viemos muitas vezes, não só nas casas espíritas, nas outras casas, em outros lugares, em outros centros religiosos, e o que a gente quer? Que a gente quer o nosso conforto íntimo. Não queremos ter doença, não queremos ter dores, não queremos ter problemas psicológicos, emocionais, às vezes, dentro da visão espírita, algumas obsessões e tudo. Então a gente vem aqui e fala: olha, eu estou sofrendo isso, estou sofrendo isso. Mas eu pergunto para aqueles que fazem a anamnese, aqueles que fazem a entrevista: algum de nós já veio aqui e falou: moço, o que é que o senhor acha? Qual é a sua doença? Ele fala assim: egoísmo. Tem alguém que chega aqui e fala: eu tenho essa doença, o egoísmo, tem orgulho? Ele não fala disso. Agora nós vamos ver por que a gente agora enfatiza e por que a importância de falar do egoísmo, ainda que tenha grandes dificuldades, porque a grande dificuldade que nós verificamos ainda que você reconheça como tendo traços de egoísmo, qual é a estratégia para poder eliminá-lo de você. Mas por que deveríamos? E por que deveríamos nos unir todos nessa empreitada, vamos chamar assim? Eu anotei aqui só 5 itenzinhos em que o Evangelho e o Livro dos Espíritos, ou seja, a visão espírita, nos traz sobre a conceituação do egoísmo e como ele é dentro da lei de causa e efeito. Então vamos ver o egoísmo como causa e vamos ver o egoísmo como efeito. Então, bem claro que para nós, egoísta só se preocupa com seus desejos, com suas vontades, com as suas necessidades, sem se preocupar com quem quer que seja, com os outros. Primeiro eu, primeiro meu. Então vamos lá. Conceitos apresentados pelo Espiritismo sobre o egoísmo. O primeiro, como é que ele conceitua? Aqui está bem na abertura dessa leitura sobre o egoísmo. Egoísmo, chaga da humanidade. Forte demais, né? Chaga da humanidade. 2. Monstro
Terceiro, egoísmo. Causas de todas as misérias aqui da terra. Não é daquela miséria, de todas as misérias aqui da terra. Meu pai, como é que eu fiquei sem falar sobre isso? Porque eu sou egoísta. E fiquei isso reservado para que eu não pudesse colocar isso para mim mesmo, me expor publicamente ou me expor intimamente. Quarto, egoísmo. É uma clareza nisso. É a negação da caridade. Sentimento oposto à caridade. E quando se fala em caridade, o que é que a gente aprende aqui no nosso ambiente espírita sobre a caridade? Qual é o refrão que existe sobre a caridade? Fora da caridade não há salvação. Então, se o egoísmo ele é a negação da caridade, ele é a negação da salvação. E o que é ser salvo? Ser salvo é ser feliz. A verdadeira felicidade. Meu Deus, então, vejam como nós temos que nos unir para enfrentar esse monstro devorador. Mostra com força que fala. Agora nós vamos para o último desse quinto, egoísmo. Vejam só, ele vai justamente de encontro àquele que é o grande objetivo de cada um de nós, que eu falo que é congênito, que é aquilo que nós nascemos. Deus nos criou com um determinismo, qual seja, vamos ver. Egoísmo, o maior obstáculo para a felicidade dos homens. O maior obstáculo para a felicidade. Então, nós temos que arrumar um jeito de buscar, e assim a própria, dentro do livro dos Espíritos, ele fala, essa é a grande empreitada do próprio cristianismo, o cristianismo que veio justamente para eliminar esse egoísmo que foi causador de quantas tragédias, de quantas guerras, daqueles que só se pensavam em si. E isso está ainda presente em nós. Vivenciamos ainda as guerras. Como dói em nosso coração. E por favor, não estabeleçamos aqui ideologias, nem lados, porque em qualquer lado é egoísta aquele que não respeita aquele que está em algum lugar e fala, eu vou mandar bomba para lá. Não interessa. É egoísta aquele que não verifica aquele monte de criança com suas panelinhas, com fome, pedindo comida. E como pode, nesse mundo em que nós vivemos, falar em fome, quando a providência divina, Deus, proporcionou a essa pequenina terra toda a potencialidade de alimentação, de acolhimento, de tudo, mas pelo nosso egoísmo. O nosso egoísmo está levando a essas mudanças climáticas delicadas. Vamos ter a COP agora em Belém. Vamos ter a COP em Belém. Qual é a maior manifestação hoje de oportunismo? E o egoísta é oportunista, né? Para quando foram as estadias em Belém? Ah, eu quero ganhar muito. Está certo, é o mercado. Mas vamos para um tema que é o aspecto da preservação, para que nós possamos manter essa terra em condições mais, daquilo que nós recebemos, esse paraíso extraordinário. Somos egoístas nos mais diversos pequenos itens da nossa vida. Eu comecei a fazer um checklist para que a gente saia dos problemas macros de guerra e para os micros, que são aqueles que nós convivemos diariamente. E fiz aqui algumas reflexões, algumas situações para imaginar e colocar aqui para a gente poder começar a entender se nós estamos com traços de egoísmo, que gradação de egoísmo nós temos. Quando você acorda ou eu acordo, que estou
estou junto da minha companheira. Eu tenho que acordar muito cedo, eu tenho que acordar 6, 6h15, 5h15, 5h30, sei lá. Eu fico quietinho, procuro não fazer nenhum barulhinho, não acendo nenhuma luzinha para que eu não possa iluminar o quarto. Vou para a minha toalete e procuro ser discreto, ou eu não ligo para nada. Acordo. Se fiz barulho, se não fiz, eu não vejo, porque o egoísta, ele vive no seu próprio mundo, não se importa. O egoísta, ele tem aquela assim, eu gosto muito dessas coisas, porque, como eu acho que eu sou bastante egoísta também, então normalmente a minha companheira às vezes coloca lá 2 pamonhas, comprei 2 pamonhas, come uma, aí eu vou lá e como a minha, né? De noite. E no café da manhã eu desço, está lá a pamonhinha. Eu falei, mas essa aqui é dela. Não, mas eu não vou aguentar, eu vou comer essa pamonha. Essa é a realidade, muitas vezes, pequenos detalhes. Os detalhes mais delicados. A minha mãe, nós éramos 5 filhos, 3 filhos, 2 filhos. E minha mãe era danada. Porque uma das prevenções contra o egoísmo está justamente lá na infância. Porque nós, quando nascemos, trazemos conosco todas as nossas características das outras vidas, as nossas personalidades, e trazemos também como criança e como infantil aquele instinto de preservação, de proteção, de querer aquilo, né? Então a criança, quando tem o seu brinquedo, ela não quer compartilhar, ela não quer que o outro priminho ou o outro próximo, ué, segura e fala, é meu. Eu estava brincando com a nossa dirigente, e ela estava falando que foi distribuído em Pitula, né? No ano passado, sem querer, porque a Pitula foi criado por nós, e quando nós fizemos um estudo de grupo, ao apresentar aquela garrafinha pela primeira vez para um grupo de crianças, o que é que nós vimos? O que nos levou à certeza naquela época de sucesso? A criança pegava a Pitula e trazia ao seu coração e dizia, essa aqui é só minha. Essa aqui é só minha. E minha mãe, na sua educação, nós éramos 5, ela insistia em fazer só 4 bifes. E nós sentávamos na massa. E lógico que cada um tem a sua gradação. E já queria fincar um bife, botar para ele e falar, vai ficar 3, como é que fica? E minha mãe falava, compartilhe, divida entre vocês. Aquilo às vezes agia lá dentro da gente. E com isso fui aprendendo, minha mãe dizia, compartilhe. E aqui eu acho que não tem gente assim, um pouquinho da gente da minha idade, vou falar alguns fatos, tem um, outro, setentinha. E eu estudava em Brasília, num colégio público, e na hora do lanche era a hora mais esperada, né? Não tem coisa melhor que escutar aqui. E a gente saía correndo e tal. E qual que era a nossa direção inicial? Nós íamos direto para a cantina para comprar pastel. O tempo era curto. Só que, lá em Brasília, não sei de onde veio isso, você tinha que comprar um pastel e se esconder, porque se um outro coleguinha que não comprou, que não tivesse recurso, olhava e te achava comendo pastel, ele falava assim, tinha uma expressão que era, ferrei! No que falou ferrei, eu tinha que dar um pedaço para ele. Então o que a gente fazia? Se escondia para não ver. Só que quando a gente comprava o pastel, normalmente tinha o troco, não tinha troco, dava umas balinhas para a gente, e era a balinha Nilva. Lembra da balinha Nilva, né? Tinha aquela chifra, tinha a Nilva, a gente botava aqui no nosso uniformezinho, era rápido, guardava ali, e aí sentava na cadeira, lá já na sala, e a vontade de comer a balinha. Eu falei, rapaz, mas se aquela balinha, a hora que começava a descascar ela, vai fazer barulho, o bichinho olhava, ferrei! Então minha mãe falou para mim, meu filho, compartilhe.
Então a gente aprendeu naquele momento, e aí vem as estratégias para vencer o egoísmo. É você travar uma batalha íntima, pessoal, em que você chega, pega aquilo ali e fala: aceita, está doido para não aceitar, mas aceita. É lógico que vai aceitar, né? E aí você começa o seu desprendimento. Então essa é uma estratégia que nós temos que fazer em todos os nossos atos da nossa vida. Falamos em trânsito, nesse lugar em que eu compartilho, para mim, tudo isso é sociologia, tudo isso é estudo comportamental, né? Tudo. Então quando a gente chega ali, aí você vai encontrar comportamentos do seguinte: eu cheguei, quero entrar, mas logicamente, por uma questão de bom senso, por uma questão de educação, o egoísta, o que ele faz? Ele empurra o carro, ele quase que bate no outro e nem olha para o carro. Aqui vai. O cara que está lá, às vezes até uma carreta, ele fica chateado, fica irritado, mas ele vai. Agora, a postura muitas vezes mais correta, você chega, olha para aquela pessoa, entre aspas, posso? E ele, por favor. Vejam bem, quando você faz isso, e a gente cronometra, isso demanda, quando você chegou já no último lugar, 15 segundos para você ter adentrar, 15 a 20 segundos. Olha o que você provoca. De um lado eu pedi, de um outro lado cedeu. Isso são energias que vão construindo em torno de nós todos. Mas quando a gente, então, eu digo que o trânsito é um grande escola de conduta moral. Vou para a perimetral constantemente, de vez em quando tem aqueles coitadinhos que fica do lado esquerdo, não sai de jeito nenhum. Não sai. Por quê? Não vamos discutir se está com medo, se é uma pessoa aí. E tem aquele que é egoísta. Não sai não. Aí o que ela encontra? Dentro de uma conduta de trânsito, é a coisa mais fácil. Ele quer sair, você sai pelo direito, vai embora. E me critica. Você lembra do conceito de paciência? A paciência é o respeito do tempo das pessoas. Ele está naquele tempo. Agora tem aquele que vai entrar e bate com ele, corre. E vem colado com aquela luz e vai empurrando. Não, isso leva às tragédias. Isso leva às grandes consequências, muitas vezes, dos crimes passionais que nós verificamos, seja no trânsito ou em qualquer outro lugar. Então, essas estratégias, nós, muitas vezes, que ainda temos uma certa ligação com a televisão, né? A televisão tem lá, ontem eu fui falar, eu estava comentando, tem um grande exemplo de comportamento egoísta. Eu sei que muita gente aqui não vê novela, mas eu vou dizer que não vejo, porque minha esposa vê, e eu fico, não. E tem a tal da Vale Tudo, né? E tem a tal de Odete Lara e a tal da Fatinha, não é Fatinha? Precisa de melhor exemplo daquele de egoísmo? Só pensam nela, não mais ninguém. Qual vai ser o futuro? Vamos ver? Até o final da novela, se ela não contrariar a regra de, para cada causa, ao seu efeito, né, que ela vai colher aquilo que plantou, com toda certeza, provavelmente, se ainda não tiver na próxima reencarnação, porque essa é só um replay, né? Se fosse um replay, a Odete Lara podia estar reencarnando agora para melhorar, né? Mas não, ela só está reprisando aquilo que ela era na outra versão. Ela provavelmente vai sofrer. E essa é a realidade. E falando em televisão, quantas vezes nós, está passando a novela, hoje é quarta? Não, hoje é terça. E na quarta-feira tem o jogo, às vezes da Globo, né? Então, e está passando o meu time. Quem foi que vai ver o meu time? Vou lá, bota a minha camisa para não falar nada, né? Já que o meu símbolo aqui e a minha companheira está assistindo lá o programa dela. Eu passo para lá, passo para cá, não falo nada. Porque não tem que respeitar. Ela olha para mim, olha para cá. Onde é que então a gente começa essa estratégia de destruir esse monstro dentro de nós? Aí você chega e fala, vem cá bem,
Não quero ver novela, não quero ver esse programa. Senta aqui e pega lá o seu controle remoto e muda, vou assistir o futebol. Isso é um pequenino exemplo. Quantas vezes? Porque existe um lugar melhor para que a gente possa conscientizar e verificar como está o nosso comportamento nesse tema. Num lar, primeiro para se chamar de lar, é justamente um lar, porque casa é um lugar formado por concreto, por madeira, por isso, tijolo. Lar não, é por afeto, lar é feito por amor, né? Por acolhimento. E no lar, não pode existir a conjugação do verbo na primeira pessoa. Ah, eu, meu. Ah, não, onde é que você vai? Eu vou ver isso. Agora não, hoje é dia de eu ir para o meu bar. Hoje é dia de eu ir para isso. Eu aí o nosso, onde é que fica? Então qual é a consequência do egoísmo? Tragédias. Tragédias de separação. Sim, porque vai, a não ser que encontre uma santa que vai absorvendo tudo aquilo, né? E quando eu digo o seguinte, para ser santa tem que ser santa resignada, né? Comprometida, porque a submissão enrustida, ela vai dar problema, vai somatizar. Então a gente tem que entender de que nós fazemos parte de um grupo e que não podemos pensar somente em nós. A gente às vezes encontra os grandes catástrofes, feminicídio, homicídio, vou botar entre aspas, suicídio, porque o suicídio tem que ser analisado sob certos aspectos, mas muitas vezes o suicídio é um ato muito egoísta. O feminicídio, o ciúme, a gente até colocou aqui para nós entendermos aonde essas nossas imperfeições morais refletidas do egoísmo, porque o egoísmo junto com a inveja. Por quê que a inveja é um reflexo do egoísmo? Pois ele não aceita o triunfo do outro. O egoísmo está na raiva, no ressentimento. Ele não aceita o ego ferido. Ele não admite o erro do outro. O egoísmo está na indiferença. O egoísta não vê ninguém. Ele não vê ninguém, ele só vê a si mesmo. E aí estão os nossos queridos irmãos aguardando, pedindo. O egoísmo tem que sair da antipatia para entrar na empatia. A empatia é justamente você se predispor a dar o seu tempo e escutar as pessoas. E quando a gente fala em escutar, isso às vezes é dentro do nosso próprio lar. A gente às vezes não é empático com a nossa companheira, com os nossos próprios filhos. Então nós temos o quê? Que estar receptivo para ir fazendo essa transformação. Se o egoísta é rude, o altruísta é o quê? Gentil. Portanto, é necessário que nós possamos fazer o quê? Uma autoavaliação. Trazer para conosco o conheça a ti mesmo, trazido do próprio Evangelho através de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho. Quando ele nos chama a fazer uma avaliação pessoal. Mas isso é extremamente difícil, porque se estiverem aqui as profissionais da área da saúde mental, da saúde psicológica, a coisa mais difícil é justamente quem tem o vício dizer eu sou assim. Ele sempre tem um sentimento de negação. É a grande dificuldade que nós temos muitas vezes no tratamento do alcoólatra, é o sentimento de negação. Somente quando ele se conscientiza. Mas existem outras estratégias, casais que vivem juntos, filhos, tal. Façam, em vez de você fazer uma autoavaliação, tenha coragem de perguntar para a sua esposa, ou vice-versa. Você acha que eu sou egoísta? Mas fale a verdade, pode falar. Quais são os meus traços de egoísmo? Ah não, quando a gente vai viajar de férias, você só quer ir para tal lugar.
só serve aquele lugar. Eu peço tanto. Eu queria tanto ver um balé que está tendo aí, lá no Jubileu. Nem pensar de balé. Vamos para outro canto, outro lugar. Mas, gente, é isso, a gente tem que fazer justamente essas sessões. E a gente vai receber justamente da alegria do outro. Esse Jesus, esse cara fantástico, ele disse, olha, quem quiser ser maior no reino do céu, seja o quê? Servidor de todos. Essa é a estratégia. Seja no trabalho, seja em casa, seja no trânsito, onde quer que esteja. Que nós possamos sempre perguntar essa máxima, que é que esse que eu gostaria de fazer para o meu próximo? Essa é a máxima de Madre Teresa de Calcutá. O dia que ela saiu da clausura, ela estava na clausura por egoísmo? Talvez não, mas por uma condição de ideologia, né? Ou seja, imaginando viver para Jesus, viver para aquela clausura, mas ela sentia que aquilo não a preenchia. E ela abre a porta, sai da clausura, e ela vê o quê? A carência, o irmão carente diz, meu Deus, aí ela então verificou que ela não é indiferente, e ela foi lá e disse, o que é que eu posso fazer por você? O nosso querido Siddhartha Buda, né, Siddhartha, primeiro Buda, era filho de gente rica, vivia enclausurado na riqueza, e ele queria saber o que estava do outro lado do muro. E o dia que ele saiu do outro lado do muro, que ele viu a carência. Então o mundo está cheio de carentes, não são carentes de matéria, são carentes de carinho, carentes de atenção, carentes de conversa. E nós temos então, o egoísta tem que sair da sua clausura, para que ele possa então começar a eleger e estabelecer as condições para ser feliz. Eu vou terminar e eu gostaria de que esse tema fosse um estímulo. Com toda certeza, não pude aqui expor tudo, né? Lá no Livro dos Espíritos, o nosso querido Allan Kardec perguntou aos espíritos, entre os vícios, qual que se pode considerar o radical? Por que Kardec utiliza essa expressão vícios? Porque vícios em latim é de vícios, que é defeito, falha. Então, qual é o defeito mais radical? Os espíritos falam, Deus é dito, o egoísmo. O egoísmo. Então, sair dessa posição é evoluir, é crescer, é dar condições para que nós possamos ser mais felizes, e não somos nós, a sociedade. Dois jovens, duas pessoas vinham caminhando numa nevasca muito fria, e eles estavam preocupados se sobreviveriam até chegar na estalagem. Quando estavam caminhando, se deparam com uma cena parecida talvez com o Sermão da Montanha, e vê um homem já morto e uma criança que estava debaixo desse homem ainda com vida. Sobreviveu pelo calor do pai. Os dois ali estavam. Um se manifestou, vamos levar a criança? O outro disse, de jeito nenhum, vou prosseguir a minha jornada, senão eu vou morrer de frio. O outro então, tal qual o samaritano, tomado pela compaixão, porque o egoísta não tem compaixão. Quando você sente compaixão, você fala, ai, eu estou com um traço muito positivo. Compaixão, o que é? É o desejo de poder acolher alguém que está em necessidade. Aquele, então, viajante, pega a criança, acolhe-o, enrola-o, coloca no peito e prossegue a sua viagem para a mesma estalagem que o seu companheiro iria. Chegando na estalagem, a primeira coisa que ele pergunta é, cadê o meu companheiro? Ele aqui não chegou. Ele então desenrola a criança, dá o calor para a criança, o acolhimento. Moral da história. Por que ele sobreviveu e o outro morreu? Porque o calor de ambos que trocaram
permitiu que ele pudesse, e a criança e ele, sobreviver. O calor, chamado humano, chama-se amor. Nós precisamos estabelecer essa vontade decisiva de buscar amar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, sempre com essa pergunta de Calcutá: o que é que eu posso fazer por você, por aquele, qualquer um? Isso vai fazer com que você mova em direção ao seu próximo. Que essa pequena abordagem possa nos estimular a vencer dentro de nós todas essas coisas negativas aqui chamadas de considerador, chaga, tudo não. Vamos transmutar. Sabe por quê? Aonde é que está o altruísmo? A gente aprende que sempre atrás do negativo está o contraditório do positivo. Por isso a gente fala: eu não iria fazer uma palestra sobre altruísmo, porque você, não, difícil demais, não dou conta. Então vamos fazer uma palestra: destrua o egoísmo. Sabe quem vai surgir? O altruísmo atrás dele. Grande abraço, muita paz.